desamparar e o Senhor me acolherá. E então Deus me acolheu. E Ele falou, eu desci lá da casa da minha mãe procurando uma igreja, achei uma primeira igreja e falei, moço, o pastor está aí? Está. Eu entrei e falei, pastor, eu preciso viver para Deus todos os dias da minha vida, porque foi isso que Deus me falou que quer de mim. E o pastor disse para ele, você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Ele falou, como é que faz isso? Aí o pastor orou com ele, ele recebeu Jesus, amado, no seu coração, voltou a Ji-Paraná, mandou me chamar e me contou todas essas coisas. E ele disse, agora eu estou voltando para lá para cuidar da minha mãe e viver para Deus o resto dos meus dias. Nesse momento, o celular dele tocou, ele atendeu, era o comandante-geral. E ele falou, ali pediu um tempo, né? E ele falou, comandante, eu agradeço muito, senhor, pela proposta, mas agora o meu comandante se chama Jesus Cristo. Eu não posso mais ficar na corporação, porque eu vou viver para Ele todos os dias da minha vida. Eu agradeço muito pela proposta e estou muito lisonjeado, mas hoje o meu comandante se chama Jesus Cristo, Senhor. E ali naquele momento eu já estava chorando muito, e ele falou, ore comigo, que eu vou viajar. Ore comigo e me abençoe. Eu orei, abençoei a vida dele. E aí, mas sempre enquadrado, né? Pelo jeito que ele sempre foi. E aí no final, eu falei, coronel, permissão me retirar. Ele falou, pastora, me dê um abraço. Oh meu Deus, amados. Eu pensei, meu Deus, se foi para isso que o Senhor me sustentou dentro dessa corporação até hoje, eu agradeço, Senhor, e sinto uma missão cumprida para a honra e a glória do Teu nome. Amados, para os militares aqui aonde você estiver, e você que não é militar também, Deus te colocou ali com um propósito. Faça a vontade de Deus. O Senhor te sustenta e te honra. Não pense que há impossíveis ao Senhor. Por mais dura que uma pessoa seja, Deus é Senhor para transformá-la, para salvá-la, porque o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Clame, porque Deus vai salvar. Quero orar pelo nosso pregador então, em nome de Jesus. Amém, queridos. Estende a tua mão para cá. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem falado conosco neste lugar, meu Deus. Nós colocamos a vida, meu Deus, deste servo na tua presença. Nos submetemos à tua palavra. Fala comigo, Senhor, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, tens liberdade neste lugar, tens liberdade sobre as nossas vidas. Ministra-nos conforme o Pai designou. Nós repreendemos na presença do Senhor e no nome de Jesus Cristo toda inquietação, toda dor, meu Deus, tudo que porventura atrapalhar esse momento, nós rejeitamos e repreendemos no nome de Jesus Cristo, de maneira que a nossa mente, Pai, os nossos corações estão cativas no Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe. Graças a Deus, a paz do Senhor. Por gentileza, abrem as vossas Bíblias. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, o discípulo amado, o apóstolo que teve o privilégio de ser o mais íntimo e próximo do Senhor Jesus. João é aquele que se reclinava no peito de Jesus. Capítulo de número 4, versos de número 23 e 24. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, eu quero aqui tornar pública a minha gratidão a Deus pelo privilégio que ora
o Senhor Deus me faculta em poder estar convosco neste momento tão lindo, tão importante, que é o momento de um culto de adoração a Deus. Quero fazer menção de 4 pessoas aqui apenas. Vou quebrar o protocolo. Eu quero aqui, na bondade de Deus, louvar ao Senhor Jesus e dizer que eu rogo toda sorte de bênção à vida e ao ministério do pastor Ari, o pastor presidente desse campo, que tão bondosamente e carinhosamente recepcionou esse congresso. Que Deus possa abençoar o pastor Ari, mesmo na sua ausência. Eu peço que o representante legal transmita isso, nosso abraço, a nossa alegria e o nosso contentamento. Quero aqui fazer menção da pessoa do coronel Emilson, o homem que durante 34 anos ele esteve à frente de alguns batalhões, chegou a ser chefe do Estado-Maior, mas que em nenhum momento ele deixou o seu sacerdócio, o seu ofício de levar a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus. Deus abençoe o coronel Emilson, o presidente da UMESC, presidente da UNSEB, União Nacional, União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. Deus abençoe coronel Emilson, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Já eu quero fazer um gancho, aproveitando que eu citei o coronel Emilson, eu quero aqui publicamente convidar os militares e dizer que eu sou um admirador, pastor Diógenes, da Umeron. Sou um admirador. Deus conhece o meu coração e sabe de que estou sendo sincero aqui. Por que eu admiro? Porque eu vejo realmente uma união, uma unidade. E eu percebo ao longo do tempo que tenho acompanhado a Umeron, mesmo que distante, mas eu percebo que o pensamento é único, que dentro da Umeron não tem grande, tem servo. Amém? Não é verdade? É isso? Que dentro da Umeron só existe um, que pode, que é, que faz e que sempre está na frente. É Jesus de Nazaré. Então eu quero aqui convidar a Umeron que acompanhe o presidente, pastor Diógenes, e o coordenador aqui deste congresso, o tenente Firmino, para Recife, o nosso encontro nacional. Vai ser uma bênção, eu acredito nisso, né? Aqueles que tiverem férias vencidas, já entra já com pedido, já pegue as férias e marque, né? Já participamos do congresso e aproveitamos ali também para conhecer a orla marítima de Recife, que eu digo que é lindo, viu? Quem não conheceu não sabe o que está perdendo, é muito bonito. Deus abençoe o presidente, pastor Firmino, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe, ou seja, Diógenes, me perdoa, em nome de Jesus. Deus abençoe Firmino, meu amigo Sandro, há uns 8 anos ele falava de Firmino, ele falava que Jesus é bom e Firmino é gente boa. Era quase todos os dias. E ele foi o Sandro que falou para mim da Umeron, e foi através do Sandro que nasceu o desejo de cooperar com a Umeron. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, e o tempo chegou, o tempo é hoje, para a glória de Jesus. Portanto, Deus abençoe os demais. Na pessoa de Jesus, eu cumprimento a todos os irmãos, todas as irmãs, os amigos, oficiais, praças. Que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado em nossas vidas. Amém? Quantos encontraram o texto, pode dizer glória a Deus? Diz assim a Bíblia: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar em nome de Jesus. Mas, de repente, alguém pode ter cogitado no seu coração acerca do tema e ter perguntado: mas o pregador não vai caminhar dentro do tema? Queridos, eu vou dizer algo para os irmãos. Se tem um sentimento no meu coração, é o sentimento da obediência. E se cheguei até onde cheguei, é porque até aqui eu tenho ouvido a voz de Deus e caminhado segundo as suas orientações. Deus ainda nesse dia, enquanto eu estava ligado no céu, ouvindo aqui o soldado diácono, o irmão Daniel, ministrar essa manhã, adorando a Deus e pedindo a Deus que eu pudesse nesta noite trazer uma mensagem que encontrasse a necessidade da igreja como um todo, como um corpo. E Deus me fez lembrar desse texto, e eu quero, dentro desse tempo que a mim fora confiado, que na verdade foi me dado até 9h30, mas com liberdade para caminhar dentro daquilo que Deus nos propõe esta noite. Então eu peço aos irmãos que eu vou tentar sintetizar esse texto, sintetizar o que Deus colocou no meu coração, mas eu peço compreensão dos irmãos. Se eu passar aí uns 5 ou 10 minutos, por favor, não puxe o meu paletó, em nome de Jesus. Pois bem, nós estamos aqui diante de um texto histórico que narra o primeiro ano do ministério terreno de Jesus. Na verdade, Jesus já estava aproximando o final do primeiro ano do seu ministério. E é possível perceber que Jesus, apesar de estar no primeiro ano do seu ministério, levantou-se uma grande oposição ao ministério de Cristo. De acordo com a Bíblia, os fariseus começaram a questionar o ministério de Jesus, a ponto de alguns começarem a falar que Jesus estava agregando o maior número de pessoas do que João Batista. Estavam afirmando que Jesus, ele estava batizando um número superior ao que João Batista havia batizado durante o seu ministério. O interessante é que João, ele abre um parênteses para deixar claro, e diz que na verdade Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os seus discípulos. E diante desta perseguição, diante desta oposição clara, Jesus, ele toma uma iniciativa, Jesus, ele toma uma decisão. Jesus, ele decide sair da Judeia e caminhar para a Galileia. E quando chegamos no versículo de número 4, diz a Bíblia que Jesus, ele julgou necessário passar no território de Samaria. Para que os irmãos entendam, naquele período, a Palestina, nos tempos de Jesus, eu abro e fecho parênteses, era dividida por 3 províncias: a Galileia, que estava ao norte, a Judeia, que estava ao sul, e dividindo a Galileia e a Judeia estava a província dos samaritanos, estava Samaria. Uma viagem desta que Jesus chamou os discípulos para fazer, passando dentro dos termos de Samaria, da província samaritana, geralmente duraria 3 dias e 3 noites de caminhada. E existia um outro percurso que era superior a este. A distância era muito maior do que este. Mas, de acordo com o que aprendemos e entendemos nas Escrituras, a grande maioria dos judeus optavam pelo caminho mais distante. A grande maioria dos judeus optavam caminhar 6 dias, era o dobro.
era o dobro daquilo ou daquela viagem passando por Samaria. Mas existia entre os judeus e os samaritanos uma rivalidade, existia algo que não se relacionavam, algo que era histórico, algo que era centenário. De acordo com a teologia, esta briga iniciou-se no ano 720 antes de Cristo Jesus. E esta viagem, Jesus toma uma decisão. Jesus estava quebrando um protocolo. Se a maioria dos judeus caminham 6 dias, só ou apenas para não passar dentro de Samaria, eu julgo necessário passar na província dos samaritanos. E eu digo aos irmãos que muitas vezes, eu olhando esse texto, eu até disse que Jesus julgou necessário passar em Samaria para expor uma vida de pecado daquela mulher que é a coadjuvante nessa história. Jesus julgou necessário para trazer às claras uma vida dupla daquela senhora. Muitas vezes eu disse isso, mas caminhando no texto, e eu digo de passagem que eu tenho um costume comigo de ler a Bíblia de joelho. Não é doutrina, é costume meu. E quando eu estava olhando nesse texto e parei nesse versículo de número 4, eu perguntei ao Senhor: Deus, qual é a real necessidade que Jesus julgou ter em passar pela província samaritana? Por que é que Jesus queria passar por lá? Era apenas para expor aquela senhora? Era apenas para mostrar a vida de pecado daquela samaritana? E depois de algum tempo orando a Deus, falando com Deus, lendo o texto, a Bíblia parece que esclareceu na minha frente. E o Espírito de Deus, aquele que revela, aquele que nos dá entendimento, aquele que nos dá sabedoria dentro das Escrituras e nos possibilita caminhar nas entrelinhas das Escrituras, ele me fez entender que Jesus precisava passar por Samaria para quebrar alguns paradigmas, para colocar um ponto final em algumas questões teológicas, algumas tradições da religiosidade daquele período. E quando diz a Bíblia, Jesus perto de meio-dia chega em Sicar, uma das cidades da província de Samaria, já na divisa da região desértica. Diz a Bíblia que Jesus se aproxima de um poço, poço de Jacó, um poço que possuía 100 metros de profundidade. E a Bíblia nos mostra que nesse momento Jesus despede os seus discípulos para que fossem à cidade comprar alimento. Eu estava olhando esse texto e percebi, irmãos, Jesus não tem prazer em envergonhar ninguém. Jesus não tem prazer em expor ninguém. Jesus manda os discípulos à cidade, e aí Jesus permanece. Quando aquela senhora chega para retirar a água perto do meio-dia, algo que era incomum para a cultura daquele período, porque de acordo com a cultura as mulheres retiravam águas ao amanhecer ou ao final da tarde. E aquela senhora, ela veio retirar água perto do meio-dia. E Jesus começa a traçar um diálogo com ela. Jesus pede água, ela repreende Jesus: como sendo tu judeu, me pede água para beber. E aí Jesus começa a traçar um diálogo, e Jesus apresenta a água salutar, a água que sacia não a sede física, mas a sede espiritual. E é possível perceber o momento em que esta mulher samaritana, ela se interessa por aquilo que Jesus estava apresentando a ela. Quando ela pede dessa água ao Senhor Jesus, e Jesus olha para ela e diz: não, primeiro vá, chama o teu marido, aí você vem e vou te dar a água. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus, que é profeta, que revela, Jesus disse: você está sendo sincera, porque na verdade você teve 5 e esse que está com você não é seu.
E existe uma explicação, coronel, para este fato, para esta resposta de Jesus. Uma explicação extrabíblica, de acordo com aqueles rabinos judeus cristãos que se dedicam em estudar a história e os acontecimentos do tempo bíblico. Eles escrevem de forma extrabíblica e nos traz esta informação. A situação desta samaritana era o seguinte: ela casa-se com um moço que possuía 4 irmãos, uma família que possuíam 5 filhos. E de acordo com a história, veja bem, é um conhecimento extra-bíblico. De acordo com a história, este marido, este esposo, logo alguns meses após o casamento, ele veio a falecer. E a lei dava o direito para a viúva ela casar com um irmão mais velho. Ela casa com um irmão. Para a fatalidade da família, aquele veio a falecer também. E no decorrer da história, ela sepulta os 5 irmãos, sepulta a sua sogra, restando apenas, é algo sério, restando apenas ela e o seu velho sogro. E de acordo com uma história extra-bíblica, ela passou a relacionar-se com seu sogro, a ter um relacionamento conjugal com seu sogro, algo que era proibido por lei, algo que, se fosse exposto publicamente, ou que se alguém descobrisse, ela seria condenado à morte por apedrejamento. Não era aceitável aquela situação. E ela estava vivendo esta vida dupla. Ela estava vivendo algo escondido. Ela estava vivendo uma vida de máscara. Diante da sociedade se apresentava como uma nora zelosa que amava e cuidava do seu velho sogro. Mas quando entrava para o interior da sua casa, ela estava vivendo um relacionamento conjugal com seu velho sogro. Mas tudo na vida, irmãos, existe um momento em que vai ser exposto. E o momento desta mulher chegou. A Bíblia diz que Jesus, quando diz a ela: você não está dizendo a verdade, já teve 5, e esse que está com você agora não é seu. Jesus estava dizendo: você está vivendo uma vida dupla. Jesus estava dizendo para aquela senhora: você está vivendo uma vida de pecado. Jesus estava dizendo para ela: você está vivendo uma vida de máscara. E quando Jesus revela a verdadeira situação daquela senhora, parece que ela é tomada por um susto. Parece-me que posso até conjecturar o texto e dizer que ela dá um recuo, olha para Jesus e diz: eu vejo que tu és profeta. O que é que ela estava dizendo? É que diante de profeta não existe nada oculto e escondido. Onde é que tu quer chegar, pastor Joel, nesta noite? Eu quero dizer que se lá na congregação aonde o senhor e a senhora está, se você se colocar na posição de profeta, não existirá pecado escondido. Não existirá pessoas que estão caminhando em uma vida dupla, que se apresentam de uma forma, mas quando na realidade é outra. E quando esta mulher se estava diante de Jesus, o seu pecado, a sua situação, ela foi exposta. E quando ela viu a sua situação exposta, diz a Bíblia, e eu posso perceber isto, senhores, que ela muda o foco, ela muda o rumo da conversa, ela muda o direcionamento da conversa, e ela passa a mostrar para Jesus que ela também tinha. Jesus era profeta, mas ela tinha um certo conhecimento da religiosidade daquela época, ela tinha um certo conhecimento da teologia daquela época. E aí ela chama Jesus para a conversa e diz: olha, Senhor, os nossos pais, eles adoram lá em Gerezim, e vocês judeus adoram aqui em Jerusalém. Existe uma explicação para isto. Acontece que quando surgiu esta questão da rivalidade, os samaritanos edificaram um santuário, um templo no Monte Gerezim. De acordo com a Bíblia, Deuteronômio capítulo 12,
O Monte Gerizim foi um monte escolhido por Deus, de onde os profetas, os homens e mulheres de Deus, lançariam palavras de bênção, lançariam palavras proféticas, abençoando a nação de Israel e os seus descendentes. Agora percebam, os samaritanos haviam construído, edificado um santuário, um templo, uma igreja no Monte Gerizim, como objetivo de competir. É aquela situação: a minha igreja é melhor do que a sua. É aquela situação: a minha igreja é mais santa do que a sua. É aquela situação: Deus opera mais onde eu estou do que onde você está. Mas Jesus, ele veio para quebrar este paradigma. Jesus, ele veio para colocar um ponto final nessas questões, nessas rixas. Jesus, ele veio para unir o povo. E agora Jesus, diante desta situação, Jesus olhou para aquela senhora e disse: olha, na verdade vocês estão adorando aquilo que vocês não conhecem, que vocês não sabem, porque na verdade a salvação, ela vem dos judeus. E prosseguindo no texto, Jesus observa bem, quem sabe olhando para os olhos daquela mulher. Aí Jesus diz assim: olha, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja bem, Jesus agora nos dá ênfase, nos mostra e nos dá um leque dentro do texto que acabo de ler. O versículo de número 23, Jesus estava dizendo que o momento da verdadeira adoração estava se aproximando. E agora, quando eu olho para esse texto, Jesus identifica duas qualidades de adoradores. Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores, vejam bem, se Jesus estava falando acerca dos verdadeiros, isto mostra-nos que existiam os falsos adoradores. É por isso, eu julgo que Jesus, em Mateus capítulo de número 15, verso 8, Jesus olhando para um povo, para um grupo de pessoas que estava acompanhando o seu ministério, Jesus disse assim: este povo, eles estão me honrando com seus lábios, mas o seu coração está longe, está distante de mim. E quando chega no capítulo 15, versículo 9, Jesus diz assim: em vão este povo está me adorando. Jesus estava aqui identificando duas qualidades de adoradores: os adoradores verdadeiros e os adoradores falsos. Quem seria pregadores ou adoradores falsos? Aqueles que adoram para aparecer, aqueles que adoram para se mostrar, aqueles que adoram para ocupar algum espaço, aquele que adora apenas para satisfazer o seu ego, aquele que adora porque tem a necessidade de que todos olhem para ele e vejam ele pulando, ele gritando, batendo palma, dando glória, dando aleluia, falando em mistério. Uma coisa eu digo: os olhos de Deus estão aqui nesta noite, procurando os verdadeiros, não os falsos, procurando os verdadeiros. E eu posso crer, eu posso acreditar que Deus encontrará no meio deste grupo seleto um número imenso de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu quero pedir a compreensão para o técnico de áudio, se possível me dê um pouco de retorno. Eu prego todos os dias, 5 mensagens na semana. Se puder me ajudar no áudio, eu fico agradecido. Depois lhe dou um abraço em nome de Jesus. Me ajude em nome do Senhor, por favor, me ajude. Apenas o retorno. Veja bem, queridos, ele estava falando acerca dos verdadeiros adoradores. Quando eu estava olhando esse texto, eu pude perceber, irmãos, que quando Jesus falou dos verdadeiros adoradores, Jesus estava falando daqueles que adoram incondicionalmente. O que é isto? Aqueles que não estão condicionados a circunstâncias e que de acordo com o momento ele adora. Existe esse tipo de pessoa, porque adorar a Deus enquanto vai tudo bem é fácil. Adorar a Deus enquanto o nosso salário é abençoado é fácil. Adorar a Deus quando somos promovidos é fácil. Adorar a Deus quando vai tudo bem dentro de casa, no seio da família, é fácil. Adorar a Deus enquanto eu tenho carro novo, casa boa. Adorar a Deus enquanto eu estou com uma agenda cheia, isto é fácil. Mas Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja bem, o verdadeiro adorador é
é aquele que, independente da situação, ele adora a Deus. Aconteça o que acontecer, você sempre encontrará uma palavra de adoração nos lábios dele, independente da situação. Se o inferno levanta, ele dá glória. Se a situação está difícil, ele dá aleluia. Se as portas se fecham, ele adora ao Senhor. Aconteça o que acontecer, se o levante está grande, a situação, as circunstâncias, elas são negativas, ele não está nem aí para elas. Sabe por quê? Porque ele sabe que através da adoração, Deus realizará o desejo do seu coração. Veja bem, Jesus estava dizendo que Deus estava à procura dos verdadeiros adoradores. É quando Jesus disse isto, Jesus falou da verdadeira adoração, que é em espírito e que é em verdade. Uma adoração equilibrada, porque se for só em espírito, vira algo como fanatismo. Se for só em verdade, que fala do estudo da palavra, vira algo como espírito é um fanatismo. A verdade ou estudo demasiado da palavra sem a revelação do Espírito vira um formalismo. Aí Jesus estava dizendo para esta mulher e para nós esta noite: a verdadeira e genuína adoração, ela precisa estar pautada nas Escrituras, porém equilibrada com o Espírito, com a unção do Espírito de Deus. O que é isto? Os senhores entenderão daqui a pouco. E quando eu observo esse texto, eu percebo que Deus não está à procura de adoração. Não, senhores, Deus está à procura de adoradores. Se existe alguém que precisa, que sente a necessidade de ser adorado, que precisa, que anda em busca de adoração, é o inimigo da nossa alma. Senão, vejamos, Mateus capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus, depois dele ser batizado por João Batista nas águas barrentas do Jordão, diz as Escrituras que Jesus, ele é levado pelo Espírito para o deserto. Após 40 dias e 40 noites de jejum, diz a Bíblia que surge o personagem do inimigo, Satanás, o diabo, se apresenta a Jesus, tendo tentado Jesus por 2 vezes. Na terceira, diz a Bíblia que ele pega Jesus e leva ao monte mais alto, e ele começa a mostrar o reino, começa a mostrar a glória do mundo, ele começa a mostrar as riquezas do mundo. Aí ele olha para Jesus e diz: tudo isto aí é meu, e eu estou disposto a lhe dar, e eu dou para quem quiser, se tão somente você prostrado me adorar. 2 lições eu aprendo aqui. Primeiro, que o homem prostrado tem valor, aleluia, que excede a toda a glória, fama e riqueza do mundo. Então, meu querido, não vai se prostrando ante São Pedro, não vai se prostrando diante de João Batista, diante de Mateus, diante de São Benedito, de São Sebastião, não, aleluia. A sua prostração, a sua adoração, a sua atitude de adoração, ela tem que estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a honra, aquele que merece toda a glória, aquele que merece todo o louvor. Veja bem, Jesus olhou para ele, irmãos, e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A verdadeira e genuína adoração, ela tem que ser levada aos Reis dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Senhor que excede todas as coisas. Caminhemos um pouco mais das Escrituras. Veja bem, a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. A Bíblia não mostra que Deus está à procura de adoração. Por quê, irmão Joel? Eu entendi aqui no texto, sabe por quê? Porque Deus tem adoração da melhor qualidade no céu. Se não, vejamos, no capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta messiânico, no ano em que morre o rei Uzias, ele recebe uma visão do Senhor, e naquela visão ele vê o trono de Deus,
Deus, e o Senhor assentado sobre esse trono altivo. E diz a Bíblia que o séquito das vestes de Deus, ou seja, a barra das vestes de Deus, enchia todo o templo. E a Bíblia diz que Isaías, observando aquela visão, ele descreve que alguns serafins, eles sobrevoavam o trono de Deus. E as atitudes dos serafins, diz a Bíblia, que todos eles possuindo 6 asas, com 2 asas cobrindo o seu rosto, com 2 cobrindo os pés, e com 2 asas sobrevoando. Aleluia. Eu olhando esse texto, eu disse: Deus, eu quero e preciso de uma revelação da tua parte para esse texto. Veja bem o que é que Deus me fez entender. As 2 asas cobrindo o rosto, aleluia, simboliza uma adoração consciente. O que é uma adoração consciente, pregador? Adoração consciente, veja bem, é aquela adoração quando nós damos glória, damos aleluia, e às vezes até pulamos, batemos palmas, mas nós não perdemos o nosso sentido. Ninguém aqui entra em êxtase, ninguém aqui entra, aleluia, em uma dimensão que perde o sentido, não. Aleluia. Você pode adorar a Deus, mas você sabe quem você está adorando. Você pode adorar a Deus, mas você conhece quem você está adorando. Você pode adorar a Deus, mas você sabe que a sua adoração, ela é dirigida, aleluia, àquele que está assentado no trono. Portanto, diz a Bíblia que os serafins, com as asas cobrindo o seu rosto, eles sobrevoavam e clamavam uns para os outros. Este clamar no sentido da adoração, eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, com 2 asas cobrindo os pés e continuando a adoração. Eu vejo aqui uma adoração com reverência. O que é isto, pregador? É uma adoração com temor, uma adoração com respeito, uma adoração com cuidado. Permita-me, irmãos e amigos, aleluia, a trazer uma verdade ao vosso coração nesta noite. Nós estamos vivendo uma geração de crentes fracos, sim. O que é isto, pregador? É um crente que não conhece o real e verdadeiro significado da adoração a Deus. Leva tudo de qualquer jeito, caminha de qualquer jeito, ele entra na igreja de qualquer jeito. Já não existe mais essa questão da reverência. Quando percebe, por favor, nos cultos dos nossos dias, quando vamos orar, muita gente já começa, aleluia, a filmar, fazer selfie, a mostrar alguma... Irmão, pelo amor de Deus, existe o momento da adoração, e o momento da adoração não é momento de foto, não é momento de filme, não é momento de selfie, não é momento dessas coisas. O momento da adoração é o momento de reverência. O momento da adoração é o momento de dar glória, o momento de louvar, o momento de exaltar, o momento de bendizer quem? Aquele que está sentado no trono, aleluia, altivo. Veja bem, prossigamos um pouco mais, porque o relógio não me espera. Quando eu olho para o texto, é possível perceber que quando aqueles serafins, eles adoram de forma consciente e reverente, percebe-se que as asas se abrem. O que é isto, pregador? É que quando a nossa adoração, ela é destinada a Deus, com temor e respeito, o Espírito de Deus tem liberdade no meio da igreja. E quando o Espírito de Deus tem liberdade, se prepara, irmão, porque a tristeza vai embora e a alegria vai alojar no seu coração. Quando o Espírito de Deus, ele tem liberdade, se prepara, porque a enfermidade vai embora e a cura vem à existência para a glória do eterno. Se prepara. Quando o Espírito de Deus, ele tem liberdade, acontece milagres e o coração de Deus se alegra. Por que, pregador? Porque ele encontra no meio da igreja os verdadeiros adoradores. Observe, por favor, quando aqueles serafins estavam adorando, obreiros, eles diziam uns para os outros: Kodesh, Kodesh, Yavé Sabaote, o hebraico. Mas não é Kadosh, pregador, não. Kadosh é a igreja, aquele que passa pelo processo da santificação. Kodesh
é diferente, é aquele que santifica, que a sua essência é santa. E aqui eu percebo os serafins voando e olhando para o trono e dizendo: Kodesh, Kodesh, Yahvé Sabaoth. Eles estavam dizendo: santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito. E aí eles concluem dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que eu entendi aqui, meus irmãos? É que quando Deus ele encontra um grupo de verdadeiros adoradores, Deus desce com a sua glória e o povo se alegra. Veja bem, quando eu digo que Deus não está à procura de adoração e sim de adoradores, eu encontro um texto no livro das Revelações, Apocalipse capítulo de número 4, diz a Bíblia: João, tendo aquela revelação, ele descreve 24 tronos. Naqueles 24 tronos, 24 anciões assentados sobre eles. E diz a Bíblia que todos os 24 anciões possuíam coroas sobre a sua cabeça. E no momento da adoração, diz a Bíblia que aqueles 24 anciões, ele sai do trono, ele deixa a posição, ele tira as suas insígnias, tira a sua graduação, ele tira eu posso dizer, me permita, oficiais, em nome de Jesus, com todo respeito, eles tiram as suas luvas, as suas posições, ele tira a sua coroa. E diz a Bíblia que no momento da adoração eles depositam no pés de Jesus, aleluia, porque toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence a ele. E a Bíblia diz que no momento da adoração, aqueles 24 anciões, em uma única voz, olhando para o trono, olhando para Jesus, eles disseram: digno és aquele que estás assentado, digno és o Cordeiro, digno és o Senhor, porque ele é santo, 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 ele é santo. Amachai. Aleluia. Pois bem, queridos, Deus não está à procura de adoração, Deus está à procura de atitudes, Deus está à procura de adoradores. Quando eu olho na Bíblia, é possível encontrar alguns momentos históricos, alguns homens e mulheres que se mostram e podem ser identificados como homens que marcaram a sua época e que eram verdadeiros adoradores. Se não, vejamos, diz a Bíblia, no período do Antigo Testamento, ela narra a história de um pai de família. Este pai de família era o sacerdote da sua casa. A Bíblia mostra que quando os filhos desse homem, os 10 filhos dele, saía para a casa de algum dos irmãos para fazer um encontro, uma confraternização, a Bíblia diz que Jacó, ele ia para o altar e oferecia um sacrifício a Deus e dizia: se porventura os meus filhos pecaram contra Deus, eu já vou oferecer logo o sacrifício para o perdão. Veja bem, diz a Bíblia que tudo estava bem na vida de Jó, e quando tudo estava bem, de repente algo acontece. Jó perde a sua fazenda, Jó perde o seu gado, Jó perde as jumentas, Jó perde os camelos, Jó perde os servos, Jó perde as ovelhas, Jó perde tudo que tinha, perde a casa, perde os filhos, aleluia. E diz a Bíblia que com tudo isto, a Bíblia nos revela que Jó não peca contra Deus. Diferente disto, Jó raspa a sua cabeça, rasga a veste e se lança ao solo e continua a sua adoração. E a Bíblia diz que num segundo momento, aleluia, Jó já não tinha mais nada de bens materiais, Jó estava falido. E agora Jó, ele se encontra com seu corpo todo manchado, todo ferido. E a Bíblia diz que chagas malignas do alto da cabeça à planta dos pés tomaram conta da vida de Jó. A situação de Jó, ela era tão catastrófica que Jó, quando abria a boca, diz a Bíblia que o hálito de Jó era como a podridão do sepulcro. Jó, a sua situação era repulsiva, ninguém tinha prazer de olhar para Jó, de conversar com Jó, de ficar perto de Jó. Diante
diante desta situação eu vejo que de toda a fazenda de Jó lhe restou um caco de telha, e agora eu encontro Jó nas cinzas, aleluia, com um caco de telha na mão. A Bíblia não revela isto, mas a Bíblia diz que Jó, ele adorava a Deus. Então eu posso conjecturar e dizer, aleluia, que Jó com um caco de telha na mão, ele coçava as feridas. Cada coçada que ele dava, irmão, era glória, era aleluia, era glória a Deus, era aleluia. Se Jó fosse da igreja pentecostal, eu imagino que misturava esse glória com aleluia, com línguas estranhas. E diante desta situação a Bíblia mostra a esposa de Jó entrando no contexto histórico, e quando ela entra no contexto, ela já chega dizendo: Jó, até quando você vai permanecer íntegro ao teu Deus, Jó? Amaldiçoa o teu Deus, para de adorar, Jó, e morre logo. Ela dizendo isto, a Bíblia diz que chega 3 amigos de Jó, e os 3 amigos se aproximam dizendo: Jó, você está em pecado. Tem gente, deixa eu abrir e fechar um parênteses aqui, existem pessoas que não vão entender a sua situação, mas fica tranquilo, Deus está no controle da situação. Independente da situação, continue adorando. Levanta quem quiser levantar, fala quem quiser falar, não deixa de adorar, continue adorando, porque através da sua adoração Deus proverá o milagre que você precisa. Aleluia. Veja bem, irmãos, a Bíblia revela esses 3 amigos, e eu imagino o pastor Diógenes, que não era qualquer amigo, eram os amigos mais chegados. E os amigos chegaram e começaram a dizer: você está em pecado, confessa o teu pecado. Agora imagina bem, Jó com dores no corpo, coçando aquelas chagas, aleluia. A mulher faladeira do lado dizendo: amaldiçoa o teu Deus, rapaz. Do outro lado os 3 amigos dizendo: olha, confessa o teu pecado. Aí a Bíblia me revela, a Bíblia me mostra que em um momento da história de Jó, ele recobra suas forças. E aí, naquele momento, Jó se levanta no meio da cinza. E a Bíblia nos revela que quando Jó, estou conjecturando o texto, quando Jó está de pé, sabe o que acontece, irmão? Ele abre a boca para adorar. Sim, o que é isto, pregador? A Bíblia não diz que é adoração, mas eu entendo como adoração. Aí Jó, ele fala aquela frase célebre e milenar, dizendo assim: eu sei. E quando eu vi esse texto, eu imaginei, pastor Firmino, que quando Jó disse eu sei, aleluia, o céu ouviu, a terra ouviu, o inferno ouviu. Imagino que quando o inferno ouviu, houve-se um coral no inferno dizendo: você sabe que perdeu a fazenda, você sabe que perdeu a casa, você sabe que perdeu os filhos, você sabe que a mulher mandou você amaldiçoar, você sabe que está sendo acusado. Aí Jó diz: não, eu sei que o meu Redentor, ele vive, é que por final ele se levantará. O que é isto? O que é isto, pregador? Irmão, o verdadeiro adorador passa por onde passar, mas ele sabe que a última palavra é de Deus. Ele sabe, aleluia, que por final Deus se levanta. E Deus não se levanta à toa não, adorador. Deus levanta para te dar vitória, Deus levanta para abrir as portas, Deus levanta para mudar a sua história, Deus levanta para mudar o seu cativeiro, Deus levanta para mudar a sua vida, Deus levanta para... Aleluia, meus irmãos, quando nós adoramos, Deus se levanta ao nosso favor. Aleluia. Se não, vejamos, a Bíblia diz, aleluia, durante o período do reinado babilônico, do império babilônico, diz a Bíblia que alguns jovens judeus foram levados para o império, para a Babilônia. E dentre esses jovens, chegando na Babilônia, tiveram seus nomes trocados. Agora eu encontro Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu encontro esses 3 jovens, sabe o que eu vejo? Eu vejo 3 adoradores genuínos e verdadeiros. Se não, acompanhe comigo o meu raciocínio. Eu vejo agora
agora a estátua sendo levantada e o edito assinado e carimbado pelo rei. Qualquer aqui que não se dobrar diante da estátua, ele será jogado na fornalha de fogo ardente. As trombetas tocaram, as buzinas tocaram, os pífaros tocaram, os instrumentos tocaram, toda a nação se curvou diante daquela estátua. E a Bíblia diz que os 3 jovens permaneceram de pés. Eu fico olhando esse texto, irmãos, e imagino que não existia apenas esses 3 judeus ali no Império Babilônico. Eu imagino que existiam muitos outros, mas eu creio também que eles se dobraram diante da estátua. Mas a Bíblia diz que é quando eles se recusam a dobrar diante da estátua. Sabe o que eu vejo? Eu vejo agora eles sendo jogados na fornalha. A fornalha aquecida 7 vezes mais. E neste momento diz a história bíblica que os homens que lançaram eles na fornalha ardente, eles morreram apenas com o calor daquela fornalha. E a Bíblia nos informa que, aleluia, quando eles foram jogados, eles não morreram. Sabe por quê? Eu conjecturo esse texto. Um olhou para o outro e disse: bom, nós não adoramos a estátua, vamos morrer, mas vamos morrer adorando aquele não. Imagina um olhando para o outro dizendo: eu vou cair dando glória. Outro olhou: então tudo bem, eu vou ser jogado, mas eu vou dar aleluia, oh glória a Deus. O terceiro disse: então eu vou fazer uma segundinha e vou cair adorando também. A Bíblia nos mostra que de repente Nabucodonosor levanta e diz: ei, não foram 3 que lançamos, sim, rei, mas eu estou vendo 4. Sabe o que eu imagino, meu irmão? Quando eles foram jogados e caíram dando glória, dando aleluia, louvando e adorando o nome de Jesus, imagino Jesus levantando, imagino Deus levantando, imagino o filho olhando para o pai dizendo: pai, eu vou descer. Vai fazer o que, meu filho? Eu vou descer. Para que, meu filho? Eu vou descer. Fazer o que, meu filho? Eu vou descer. Porque há lá 3 adoradores no meio da fornalha, aleluia, eu vou descer para adorar junto. Tu está entendendo, irmão? Tem gente que quando está na batalha, está na fornalha, deputado, está no deserto, está no vale, não quer adorar. Mas quando você está no vale, Jesus desce para adorar com você. Quando você está na cova de leões, Jesus desce para adorar com você. Quando você é jogado na fornalha, Jesus desce para adorar com você. Aleluia. O verdadeiro adorador, aleluia, ele adora independente das circunstâncias. Para terminar, o horário me manda parar. Quando nós adoramos, nós temos socorro de Deus. Capítulo 14 de Mateus. Jesus, no seu último ano vencendo o segundo ano do seu ministério, Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom. Chegando ali, uma mulher ouviu falar que Jesus estava. Jesus olhou para o discípulo e disse: eu não quero saber, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Mas a presença de Jesus é impossível passar desapercebida. Aonde tem adorador, irmão, se Jesus estiver ali, o adoro da glória, da aleluia, é línguas estranhas, mistério, ele adora. Eu imagino que foi um culto mais ou menos assim. Jesus no interior da casa, e ali os discípulos adorando, hosana, glória, aleluia. E de repente diz a Bíblia que veio uma mulher gritando. A sua filha estava miseravelmente endemoniada. E a Bíblia diz que ela, quando veio aos pés de Jesus, ela clamou. E existe situação na nossa vida que não adianta clamar, é preciso adorar. Existe crente que só sabe pedir, não sabe agradecer. Existe crente que só sabe clamar, não sabe agradecer, não sabe adorar. E quando aquela senhora, que não era judia, ela percebe que clamar não resolveu o problema, diz a Bíblia que ela passa a adorar a Deus pedindo socorro. Onde é que tu quer chegar, irmão? É simples. Quando você adora, tem socorro de Deus para a tua vida. Quando você adora, tem socorro de Deus para a tua família. Quando você adora, tem socorro de Deus para a tua casa. Quando você adora, tem socorro de Deus para o teu ministério. Quando você adora, tem socorro de Deus para a tua finança. Quando você adora, o socorro de Deus, ele vem ao seu encontro. Aleluia. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Por que, pregador? Porque de falsos Deus já está cheio deles. Aleluia. Pregador, tu veio aqui chamar nós de falsos adoradores? Não, meu querido. Eu venho aqui convocar você para entrar na fileira dos verdadeiros. Os verdadeiros adoradores, independente da circunstância, ele adora. Na cidade do interior do estado de Mato Grosso, um pastor muito amigo
Bartimeu, de um campo muito próspero, ele passou a sentir algumas dificuldades ao ir ao banheiro. E aí ele procurou o médico e questionou com o médico ali algumas dificuldades que ele estava enfrentando. O médico passou ele por alguns exames de imagem, e naqueles exames foi constatado algumas manchas. Ele foi encaminhado para um oncologista no Hospital do Câncer, na capital do estado, lá em Cuiabá. Acontece que quando ele chegou ali, fora feito um exame chamado biópsia, coronel. E quando esse exame chegou, o resultado desse exame, foi descoberto que este pastor estava com câncer. E o câncer havia tomado conta de todo o seu abdômen. O câncer de próstata, porém, havia tomado conta de todo o seu abdômen. O médico olhou e disse: bom, pastor, eu não posso fazer nada pelo senhor. Se eu lhe cortar, vai acelerar a sua morte, vai reduzir o seu tempo de vida. Então volte para casa e espere a morte dentro da sua casa. Porém, veja bem, quando ele retornou 390 quilômetros dirigindo, não disse uma palavra para a esposa. Porém, a cada instante ela limpava as lágrimas que desciam no rosto do pastor. Acontece que quando chegou em casa, ele desceu do carro, entrou para o seu escritório, trancou a porta e disse: eu não quero ser incomodado por ninguém. A irmã ficou desesperada. Ela correu para o quarto, dobrou o joelho à beira da cama. A angústia era tamanha que ela imaginou que estar à beira da cama, ajoelhada, era pouco. Agora ela deita no chão, coloca o rosto no pó e começa a dizer: Deus, eu não vou lhe questionar nada, eu não vou lhe perguntar nada, eu não vou lhe pedir nada, eu não vou pedir cura, não vou pedir milagre, eu não vou pedir nada. Eu faço um propósito contigo hoje. Eu vou te adorar com louvor e vou te adorar com 1000 hinos. Quando concluir este propósito, eu volto no hospital e aí eu aceito o resultado. Aí parece que Deus aceitou aquele desafio. Acontece que passa o primeiro dia, ela não consegue cantar os 1000 hinos. Ela, dona de casa, tem os seus afazeres, esposa de pastor, precisava estar acompanhando o pastor. Passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Ela chega no pastor e disse: precisamos voltar no médico. Ele disse: fazer o quê? Aumentar o sofrimento? Ela disse: não, é um propósito que eu tenho com Deus. Não pergunte nada, não questione nada, só me leve no médico. Chegando em Cuiabá, aquela irmã, ela entrou no consultório do médico, olhou para ele e disse: doutor, nós viemos aqui porque queremos novos exames. Acontece que o médico olhou, deu um sorriso meio sarcástico, olhou e disse: mas para quê? Não tem nem uma semana que vocês estiveram aqui, os exames ainda estão aqui. Para que isto? Se houver alguma diferença, é uma evolução no câncer. Ela olhou e disse: doutor, eu quero exames novos. Ele disse: tudo bem, vocês estão pagando. Fizeram exames, passaram o dia todo fazendo exame. Final da tarde, eles voltaram no consultório, sentaram à frente do médico, e agora entra a secretária do médico e olhou para ele e disse: doutor, está aqui os envelopes com todos os exames do senhor, desse pastor. E agora ele abre a primeira gaveta, ele começa a olhar os exames que havia feito uma semana antes e diz, sorrindo, ele disse: olha, vocês gastaram dinheiro à toa. Uma semana atrás, olha como está, olha esta mancha, está vendo isso aqui? É câncer, o senhor não tem jeito. Eu disse: mas tudo bem, se vocês quiseram gastar o dinheiro, é de vocês e tem liberdade para fazer. Agora vejamos a evolução do câncer. Ele abre o primeiro envelope. Quando ele abre o primeiro envelope, ele dá uma olhada um pouco que assustado, ele passa a mão no cabelo, aí ele diz: eu não estou entendendo. Mas não entende, irmão, a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Estudou 5 anos de faculdade, fez 3 anos de especialização, é doutor, tem um DR, aleluia, mas não entende de milagre, não entende de mistério, aleluia, não entende do poder da adoração. Ele passa a mão na cabeça e diz: eu não estou entendendo. A irmã deu um sorriso, ele abre o segundo envelope e diz, ele coloca a mão na cabeça e diz:
eu não acredito. O problema é dele. Ele teve que olhar e dizer: gente, aconteceu alguma coisa aqui. O que é, doutor? Tu está vendo isso aqui? Aleluia, não tem mancha, não tem câncer, não tem caroço, não tem ferida. Aleluia, Deus resolveu a causa por causa da adoração. Aleluia. Onde é que tu quer chegar, pregador? Deus tem uma solução para a sua história esta noite. Deus tem uma solução para a tua causa esta noite. Deus tem uma solução para a tua vida esta noite. E não vai ser com clamor, vai ser com adoração. Vai ser com adoração. Aleluia. Queridos, eu estive em Recife há um tempo atrás, pastor Emilson, e conheci num setor chamado UR5 um crente por nome de João Marcolino, precisamente. João Marcolino é aquele tipo de crente que não sabe pregar, não sabe ensinar, não sabe cantar, tem medo de microfone, mas ele tem uma qualidade: adorador por excelência. Ele tem uma qualidade, um adorador verdadeiro. Acontece o que acontecer no santuário, o irmão João Marcolino está adorando o capitão. O negócio dele era dar glória a Deus. Independente se o pregador pregou bem, se a cantora cantou afinado, se o cantor desafinou, o negócio dele era dar glória a Deus. Por quê? Porque a glória é para Deus. A glória não é para pregador, a glória não é para cantor, a glória é para Deus. Aleluia. Veja bem, certo dia surge alguns incômodos na língua de João, e aí aquele incômodo vai gerando algumas dores, e João procura um médico. Sabe o que é encontrado na língua do João? Um caroço. E aquele caroço, o médico fez o exame, e de acordo com a biópsia, deu câncer. E aí o doutor chamou João para alegrar o João. Ele disse: seu João, fique alegre, porque a sua situação, ela é tranquila. O câncer é inicial, nós vamos arrancar a sua língua, você não vai falar mais, nós vamos arrancar a sua língua, e aí esse câncer não vai te matar, João. Se alegra, você não vai morrer. Mas não havia alegria na vida de João. Sabe por quê? Porque a alegria de João era dar glória, dar aleluia e adorar o nome de Jesus. Veja bem, passou-se o tempo e o dia da cirurgia marcado, o dia marcado para a cirurgia, veio João, a sua esposa, veio seus filhos, veio as suas filhas, noras, genros e netos. Quando chegaram ali na sala de espera, eles todos sentados, fazendo a meia-lua em volta de João, a esposa tentando consolar, João tomado por uma tristeza profunda. O médico chegou e disse: seu João, o senhor terá 10 minutos para dizer as palavras mais belas e lindas que o senhor conhece. Aí João olhou para a esposa, olhou para os filhos, ele abaixa a cabeça, continua chorando, com muita dificuldade ele olhou e disse: doutor, 10 minutos é tão pouco, me dê pelo menos meia hora. O médico olhou, se sentiu comovido e disse: tudo bem, eu não posso fazer isto, mas eu lhe darei 30 minutos para você dizer as palavras mais belas que você conhece. Acontece que João, olhando para a esposa, aí João liberou a primeira palavra linda que ele conhece. João disse assim: glória a Deus, aleluia. João, chorando, ele disse a segunda palavra mais bonita que ele conhece. João disse: coronel, aleluia. Aí sabe o que acontece? Parece que o glória a Deus e o aleluia alegrou o coração de Deus. E aí, quando o coração de Deus está alegre, o Espírito de Deus se alegra. Quando o Espírito de Deus se alegra, ele invade o ambiente. Quando ele invade o ambiente, ele parece que se torna um ambiente espiritual. Aleluia. Aí João, ele dava glória a Deus, aleluia, era batizado no Espírito Santo. João era da igreja pentecostal, sim, nada contra os tradicionais, cada um servindo a Deus do jeito que aprendeu, mas João, ele era pentecostal, era glória a Deus, aleluia, e línguas estranhas, aleluia, glória a Deus e línguas estranhas. E João passa o tempo, irmão, aí o médico chegou para ele: coronel, ele disse: passou-se os 30 minutos, me acompanha. João estava sentado na maca. João pulou, olhou para o médico e disse assim: por favor, dá licença, meu querido, vem cá, por favor. Aí João olhou para o médico: o senhor está de branco, vou lhe usar como exemplo. João olhou para o médico, ele deu uma encarada no médico, aí ele disse assim: Deus
Deus, ele olhou para o céu e disse: Deus, o médico vai arrancar a minha língua, mas se ele arrancar a minha língua, Deus, eu vou te adorar com os meus braços. Deus, se porventura eu perder a língua e perder os braços, eu vou te adorar com as pernas. Se eu perder a língua, perder os braços e perder a perna, Deus, eu vou te adorar com o meu corpo. E tem uma, Deus, se eu morrer na mesa de cirurgia, eu vou te adorar aí, face a face, face a face, face a face. O verdadeiro adorador, ele sabe, aleluia, aqui é só um estágio. É só um estágio, coronel Emilson. É só um estágio, capitão. É só um estágio, meu amigo. Se você não gosta de glória a Deus e aleluia, chega lá, vai ficar perdido. Chega lá, não vai saber nem o que fazer. Se você não aceita adorar a Deus, chega lá, você vai ficar perdidinho. Então comece a passar por esse estágio, aleluia, dando glória, dando aleluia, adorando a Deus. Mas eu não estou sentindo. Quem foi que disse que para você adorar precisa sentir? Ei, adore e depois sente para a glória de Jesus. Para terminar, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Levaram o irmão João para o centro cirúrgico. Quando chegou no centro cirúrgico, João deitado, a enfermeira veio fazer asepsia na boca dele, veio fazer a limpeza. Quando abriu a boca do adorador, a enfermeira gritou: doutor, que é minha filha, venha ver. Aí ele disse: não, peraí, o câncer espalhou, estourou, o que aconteceu? Ele disse: não, venha ver. Vem o que? Venha ver. Venha ver. O médico chegou lá, abriu a boca do João, tirou a língua para fora. Não tinha mancha, não tinha caroço, não tinha câncer, não tinha nada. Porque nada e ninguém pode calar a boca de um adorador. Aleluia. Ninguém pode calar a sua boca. Nem o inferno, nem a luta, nem a perseguição. Nada e ninguém pode calar a sua boca. Olha para mim aqui, por favor, para terminar, por favor, olhe para mim. No texto que lemos, Jesus pegou Deus e colocou Deus na posição de caçador. O interessante é que a gente vai caçar e geralmente a gente faz um giral, né? Faz ali uma servazinha ali. E aí a Paquinha vem. Tirei o microfone. A Paquinha vem, eu estou esperando, ó. Jesus não disse que Deus estava à espera de adorador. Jesus disse que Deus está à procura. Jesus está caçando. Imagino que assim, Deus chega, dá uma olhada. Encontrei. Aí Deus, parece que Deus vai passando o exército, Senhor dos exércitos, vai passando em revista o exército, a tropa, e procurando os verdadeiros. Cadê? Onde é que está? Os verdadeiros. Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Cadê? Deixa Deus te encontrar nesta noite. Deixa Deus te encontrar nesta noite. Deixa Deus te localizar no meio desse povo esta noite. Aleluia. Eu quero fazer 2 orações aqui esta noite para a glória de Jesus. Eu quero orar por você, meu amigo, pelo Senhor e pela senhora, que por circunstâncias alheias à sua vontade, um acidente de percurso nesta caminhada cristã te levou para distante de Deus, e você adquiriu esta alcunha chamado desviado, que eu prefiro lhe chamar de distanciado. Mas você veio aqui esta noite e você me ouviu contando essa história, e eu quero dizer para você: Deus está te procurando esta noite. Deus está lhe convidando para uma renovação nesta aliança. Onde é que estão as pessoas desviadas aqui? Onde é que estão as pessoas desviadas aqui? Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida e por sua família. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e venha reconciliar com Cristo.
Em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha reconciliar com Jesus. Onde é que você está? Saia do teu lugar. Eu lhe espero, você que não é crente, você que nunca adorou ao Deus verdadeiro. Deus quer fazer de você um verdadeiro adorador. Até aqui a sua história é escrita por desastres, tantas tristezas, tantas decepções, tanta angústia. E você recebeu um convite e veio aqui esta noite. E eu quero lhe dizer, Deus quer transformar você de um verdadeiro adorador. Venha aceitar a Jesus como Senhor da tua vida. Onde é que você está? Sai do teu lugar e venha. Sai do teu lugar e venha em nome de Jesus. Cadê você? Você que não é crente, e eu preciso orar por você. Meu irmão, minha irmã, olha do teu lado, por favor. Em nome de Jesus, olha do teu lado. Se não for crente, convide ele para aceitar a Cristo, para entregar a sua vida ao Senhor. Venha, eu quero orar por você. Deus quer fazer parte da sua história. Deus quer fazer parte da sua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui à frente. Sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui à frente. Você está desviado ou você não é crente, eu quero orar por você. Venha, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Emily, e vai lá, aquele louvor de adoração, por favor. Emily, Elisângela, estende as tuas mãos para cá, por favor. Eu não sei qual é a tua petição, não conheço a sua história e não sei o que você precisa. Mas durante esse dia, enquanto eu falava com Deus, Deus disse ao meu coração que é tudo o que você precisa hoje é adorar a Deus. Deus disse comigo hoje, enquanto eu falava com Ele, que tudo o que você espera vai acontecer a partir da sua adoração. É tempo de adorar. Eu quero que você levante as suas mãos agora, em nome de Jesus, por favor. Se você puder, levante as suas mãos. Eu não quero uma adoração, não quero te levar a uma adoração forçada, mas eu quero te convidar a adorar a Deus comigo. Eu quero lhe convidar a adorar a Deus comigo. Levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Já passei e excedi o meu tempo, mas feche os teus olhos agora, por favor. Comece a adorar ao teu Deus, mas adore do teu jeito, não é do meu jeito. Adore do teu jeito. Eu não sei se você adora em silêncio, se você adora com lágrimas. Eu não sei se você adora com palmas. Não sei se você adora com danças. Não sei se você adora com palavras. Mas adore a Deus do teu jeito. Deixa Deus lhe encontrar neste santuário nesta noite. Deixa Deus lhe encontrar no santuário nesta noite. Deixa Deus lhe encontrar. Existem pessoas que adoram a Deus com lágrimas. Então chore nos pés de Jesus. Ele é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus. Adore com glórias. Adore com aleluias. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Deixa Deus lhe encontrar nesta noite. Deixa Deus lhe encontrar nesta noite, crente. Deixa Deus lhe encontrar, vai. Deixa Deus lhe encontrar nesta noite. Deixa Deus lhe encontrar. Deixa Deus lhe encontrar através da sua adoração. Ele está procurando os verdadeiros. Meu Deus. Meu Deus. Olha o barulho da adoração aí, Pai. Senhor, o exército, o teu exército na terra está te adorando, Deus. Comece a manifestar a tua graça agora.
Manifeste a tua graça agora. Manifeste o teu amor agora. Agora, Deus, agora. Meu Deus. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, tem crente chorando. Tem crente adorando. Deus está à procura dos verdadeiros. Amai, cantar, comandar e a sé. Adore a Deus. Adore a Deus. Ai, adora, adora. Adora, 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 adora. Adore, 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 adore. Adore, adore. Receba o que você precisa de Deus agora. Receba o que você precisa de Deus agora. Meu Deus. Se você quiser receber essa última oração, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Se você quiser receber esta última oração, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Me ajude, vem rápido. Vem adorando, não vem de qualquer jeito não, vem adorando. Vem adorando, não venha de qualquer jeito. É mistério, crente. É mistério. Vai amar. Mais alguém? Se tu quiser receber esta última oração, sai do teu lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Estende tuas mãos para cá, por favor. Preciso fazer algo aqui. Eu preciso fazer algo. Me dá liberdade. Aleluia. Vai adorando aí, vai. Vai adorando aí, vai, vai. Vai adorando aí, vai adorando, vai. Aleluia. Por favor, em nome de Jesus. Vem. Pergunte nada, só adora. Não me pergunte nada, só adora. Não me questione nada, só adora. É a ordem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, não me pergunte nada. Adora, vai. Adora. Adora. Aleluia. Vem cá, minha irmã, em nome de Jesus. Vem cá, vem. Aleluia. Bora na frente em nome de Jesus. Vem cá em nome de Jesus. Aleluia. Vai, vai dar liberdade, vai. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Eu